Pessoal, bom dia a todos. Agora são oficialmente 9 horas. Gostaria de dar início ao webinar de hoje. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos, o tempo e a disponibilidade. Meu nome é Alan Santos, eu sou responsável pelo time de treinamento e suporte técnico da IFM Brasil. E hoje o nosso tópico, dando continuidade à apresentação do novo leitor IFM de códigos industriais, vai fazer uma pequena demonstração do leitor realizando a leitura de múltiplos códigos. Então, seriam vários códigos na mesma imagem ou na mesma cena. Para os que não tiveram oportunidade de participar dos nossos webinars anteriores, recapitulando algumas vantagens do leitor de códigos industriais IFM, fácil operação. No primeiro webinar nós vimos a possibilidade de parametrizar a leitura de um código utilizando apenas um push button. Reconhecimento de diferentes códigos em uma imagem, esse é o tópico que vamos tratar hoje. Independente da cor, natureza e brilho do fundo, esse é o tópico do nosso próximo webinar, na próxima semana. E interfaces inteligentes. Falamos um pouquinho na semana passada aí das possibilidades de realizar trocas de programas. E um resumo disso no nosso vídeo de apresentação. Muito bem, pessoal. Então, um vídeo para a gente recordar as principais funcionalidades do nosso leitor. E, na sequência, muito bem. O que são e para que servem os códigos de produto na indústria, Então, contando um pouquinho da história de códigos industriais. Então, a ideia de utilizar códigos industriais, ela surgiu lá na década de 70, nos Estados Unidos, de forma a classificar, organizar a necessidade de lidar com um range, uma gama maior de produtos dentro do comércio ou da indústria, principalmente no comércio, a priori no comércio. Então,
começaram a ser desenvolvidos os primeiros códigos, né? Começou-se esse processo com códigos de barra, né? Que vocês vão ver na sequência, que são classificados como códigos 2D, desculpa, 1D, né? Uma dimensão. Tá? E foi realmente uma reação à demanda de ter um sistema mais organizado e na questão do comércio, né? De ter a questão de precificação. Tá? Hoje, para nós, é muito natural, né, irmos a um mercado, a um supermercado, uma farmácia ou qualquer comércio, né, e no caixa nos depararmos com sistemas de leitores de código. Né? Então, é realizada a leitura, isso vai para uma base de dados, dentro dessa base de dados, né, existe uma tabela de comparação, onde eu vou fazer a correlação do código do produto, né, com o preço, por exemplo, né, isso no comércio. Na indústria, eu posso fazer a correlação do código do produto com o próximo passo de produção, ou, por exemplo, com o torque de aperto de uma parafusadeira eletrônica. Né? Então, é uma forma de identificar os produtos ao longo do processo e também no comércio e no varejo. Né? Também na década de 70, né, surgiram os primeiros scanners, né, equipamentos trabalhando com feixe de luz, esses que são presentes até hoje aí nos principais pontos de comércio. Temos aqui alguns exemplos de códigos 1D, né, de uma dimensão, que são os conhecidos, né, popularmente conhecidos como códigos de barras. Né? Existe uma infinidade de modelos, né, diferentes de códigos de barra. E algumas características, né, particularidades dos códigos 1D, ou código de barras, né, é que ele pode ser fixo, né, o comprimento, né, ele pode ser fixo ou variável, a informação ela está na espessura da linha, ele pode ser numérico ou alfanumérico, né, e um número, um dígito de verificação diz qual que é o comprimento do código, né? Então, até quantos caracteres ou quanto de informação eu vou ler na sequência, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? O código EAN8, EAN13, 2/5, código 128 e o Pharmacode, né? Que é o código utilizado aí na indústria farmacêutica. Né? Então, como as características trazem aqui, eu posso variar o tipo de informação ou a quantidade de informação presente no código 1D. Né? Uma parte desse código me diz quanto de informação eu tenho na sequência e a espessura das barras me dizem qual informação está presente neste código. Na sequência, nós temos aqui alguns exemplos de códigos em duas dimensões, né? Que é o caso do Data Matrix, né? A ZPEC, QR Code, né? PDF 417 e o Micro QR Code. Né? A principal diferença dos códigos 2D estão relacionados à qualidade, né? Qualidade e quantidade também de dados num tamanho mínimo, principalmente tratando-se aqui dos micro códigos QR. Então, num pequeno código, você pode armazenar até 2 kilobytes de informação. Se a gente fosse converter isso, né, para ficar uma informação mais palpável, né, 2 kilobytes a gente está falando basicamente de 2.000 caracteres. Né? Então, seria possível escrever um texto com 2.000 caracteres em um código 2D. Né? Vasta gama de processos devido à aplicação em diferentes materiais. Diferente do código de barra, né? Falando especificamente dos QRs, dos Data Matrix, você pode imprimir ele em diversas superfícies. Né? O exemplo do impressão por pontos, né? Bastante utilizado aí na indústria metalmecânica. Né? Pode ser em forma de etiquetas, pode ser em alto relevo, em baixo relevo. Né? Existe uma possibilidade mais ampla de
impressão dos códigos 2D em diferentes materiais de processo, né? E integridade devido à correção de erros. A estrutura, né, de codificação, né, dos códigos 2D, ela é mais robusta, né? Então, existem pontos de cheque ou pontos de conferência, né, dentro da estrutura, da composição dos códigos 2D, que visam entregar aos leitores ou relatar aos leitores informações de falha, né, e permitir com que os leitores interpretem isso e possam até corrigir pequenos erros. Bom, e quais são os códigos que o novo leitor O205 da EFM pode ler, né? Temos uma pequena listinha, né? Então, aqui estão os principais códigos industriais presentes no mercado, né? Para os diversos segmentos de indústria. Nós temos um portfólio bem amplo de base de dados ou de possibilidade de interpretação dos diferentes códigos industriais listados aí na sequência. Bom, quando nós vamos ler múltiplos códigos, né, a gente precisa olhar um pouquinho também, né, qual que é a capacidade de visão, qual que é a janela de visão do nosso leitor. A EFM trabalha basicamente com 3 ranges. Seria o item C ali, que são as telelens, que dão é como se fosse um zoom na imagem, então direcionado para objetos ou para áreas de visão mais concentradas, né? Então eu consigo maior qualidade, em contrapartida eu tenho um range menor de visão, né? A standard, que entendemos como meio termo, e as lentes que têm um ângulo de abertura mais amplo. Para a gente ter um exemplo mais claro, nós olharmos para o final aqui do gráfico, né, onde o leitor estaria posicionado a 1 metro de distância, né, do ponto de leitura. Se eu utilizar uma lente wide, né, eu vou ter uma janela de visão, né, um espaço de leitura que vai estar na ordem de 604 por 453 milímetros. Se eu utilizar uma lente standard, a minha janela de visão vai estar em uma dimensão de 302 por 227 milímetros. E se eu usar uma telelens, né, a lente de zoom, eu, na mesma distância, vou obter uma janela de visão de 192 por 144 milímetros. Né? Então, essa é uma orientação, né, para que vocês, eventualmente, no projeto, né, olhem para a sua área de visão ou para o tamanho da sua etiqueta, como exemplo, né, vejam a distância de instalação do leitor, né, a possibilidade de distância de instalação do leitor e escolham o modelo adequado de acordo com o campo de visão que esse produto vai te proporcionar. Então, hoje nós falaremos sobre o reconhecimento de diferentes códigos em uma imagem e a prática. Vamos para a prática. Então, aqui nós temos o nosso querido software Vision Assistant, disponível para download no site da IFM. Vou começar aqui um processo do zero. Começar totalmente do início. Bom, deixa eu habilitar aqui a nossa webcam. Então, acredito que vocês estejam vendo aí a câmera. Deixa eu ver só se eu consigo eliminar aqui da tela para facilitar. Ok. Bom, sensor conectado, né? O nosso leitor conectado, ele precisa basicamente de 24 volts para operar, né? E um cabo de rede para nós nos conectarmos aqui ao nosso software.
O software tem a ferramenta de busca. Então, uma vez conectado ao seu computador, ele faz uma varredura até encontrar o leitor conectado. Estamos conectados, ele vai direto para a janela de monitoramento, mas neste caso nós vamos criar um novo projeto. Então vamos aqui na abinha de aplicação. Então aqui na aplicações, em aplicações eu vou iniciar um novo programa. Nesse momento inicial, o leitor tenta realizar os ajustes preliminares de correção de foco e também de intensidade da iluminação. Então, ó, nessa imagem nós temos aqui 3, 6, 9, 10 códigos. Né? Coloquei diversos códigos aqui com diferentes composições. Nós temos códigos aqui 1D e códigos 2D presentes. Tá? Então, o pré-ajuste do sensor fez com que automaticamente aqui, ó, 6 desses 10 códigos já fossem identificados numa primeira seleção. Né? Então, vamos colocar assim que sem esforços adicionais, né, o leitor conseguiu identificar aí 6 dos nossos 10 códigos. Vamos avançar para vocês perceberem como funciona o processo. Né? Eu posso começar aqui para os códigos que ele já pré-selecionou, eu posso iniciar uma busca avançada. Nesse momento, o leitor vai tentar utilizar todos os recursos, os algoritmos internos deles, para identificar a maior quantidade de códigos possíveis aí nessa imagem. Tá? Até o presente momento, lembrando que de forma automática. Um já foi encontrado. Eu posso interromper a qualquer momento essa busca, né? Vou deixar ele trabalhar aí mais alguns minutinhos, tá? Vamos ver se ele realmente consegue aí localizar todos os códigos. É uma tarefa bem complexa, né? Os códigos estão num tamanho
não estão pequenos, mas estão num tamanho aí que gera um certo desafio para o nosso leitor. Mas até agora, se mostrado aí competente aí na busca. Dos 10 códigos, apenas 3 estão aí pendentes de serem identificados. Dentro desse processo, o leitor ele pode identificar ou pode definir diferentes ajustes de luminosidade, né? Então, se vocês repararem aqui, nós temos imagem 1, imagem 2, imagem 3 e imagem 4. Né? Ele faz pequenos diferenciais, se ajusta ou faz pequenos setups distintos de iluminação para ter o melhor resultado com a variação dos códigos. Aparentemente só falta um. Ok, temos aqui todos os nossos códigos. Vou avançar. Ele pergunta quais os códigos eu quero criar o modelo. Vou criar modelo para todos. Todos os nossos cadastrados, o que o presente está, nossa imagem foram decodificados aqui. Posso definir uma sequência de leitura. Então, aqui vocês podem observar que cada configuração de imagem, ela fica num nível, né? Então, ele faz a avaliação melhor esclarecendo. Tá? A imagem total, onde temos os 10 códigos. Na primeira configuração, no primeiro setup de iluminação, ele conseguiu encaixar aqui 5 códigos. Ele analisa esses 5 códigos e vai para a configuração de imagem 2, onde ele conseguiu ler aqui mais 3 códigos. Na sequência, ele vai para a próxima, onde tem mais um código, mais um, e esse é o último código. Né? Eu vou aqui na aba de testes. E o nosso leitor aí está conseguindo. Todos os códigos estão sendo lidos e transmitidos aqui de forma simultânea. Eu vou guardar esse programa e vou voltar aqui para a área de monitoramento. Então, para fazer a avaliação desses 10 códigos, nosso leitor está levando aproximadamente 1 segundo. Nesse 1 segundo, ele consegue avaliar todos os códigos. Só para demonstrar aqui o output disso.
toda a sequência dos códigos sendo transmitida aqui para o computador. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da demonstração. Tá? Geramos um bom desafio aqui para o nosso leitor, né? e conseguiu cumprir aí com a tarefa, né? Então foram 10 códigos lidos de forma simultânea. Aproveito a oportunidade para convidá-los para os nossos próximos webinars, né? Amanhã teremos às 9 horas um webinar sobre monitoramento de vibração e temperatura na mineração. Às 10h30, soluções IFM no controle de máquinas, né, de baixo custo. Né? A gente vai falar um pouquinho de controladores e displays para aplicação de máquinas móveis. Né? Teremos o feriado na sequência e voltamos na quarta-feira com integração de masters IO-Link em Modbus TCP. Eu retorno na quinta-feira, dia 23, mostrando a leitura de códigos com diferentes planos de fundo, né? Brilhantes, mudando a cor. Né? Na segunda seguinte, né, dia 27, integração das nossas eletrônicas de vibração em Ethernet IP. E na terça, o nosso sensor 3D, auxiliando o processo de pick and place para robôs. Muito obrigado pela atenção de todos. Se restou alguma dúvida relacionada ao O2I, né, especificamente para a leitura de múltiplos códigos ou qualquer outra informação que julguem necessário, esse é o meu e-mail, né, alan.santos@ifm.com. E se tiverem dúvidas sobre a nossa agenda de webinars, tá? Aqui está o e-mail do atendimento.br@ifm.com. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos, né? E vou deixar mais 1 ou 2 minutinhos aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta.